Bem, o MOSFET canal N ele é equivalente, então ele tem um funcionamento parecido com o transistor NPN. Muito parecido, nós vamos ver as semelhanças e diferenças já já. Aqui eu tenho o coletor, aqui a base, aqui o emissor. No GV Ensino, no nosso canal no YouTube ou no nosso site, temos um curso só de transistor. Então lá você vai poder ver mais detalhes. Se você não conhece o básico de transistores bipolares, aconselho você fortemente a visitar o nosso canal ou o nosso site e acompanhar pelo menos as aulas básicas de transistores bipolares. Então, o MOSFET canal N é equivalente, é parecido, é análogo ao transistor NPN. Já o MOSFET canal P ao transistor PNP. Ok? Onde nós temos aqui também coletor, base e emissor. Essa analogia começa pelo sentido da corrente. No transistor NPN, a corrente entra no coletor e sai no emissor. No transistor PNP, a corrente entra pelo emissor e sai pelo coletor. Então percebam que no NPN e no PNP, os sentidos das correntes são o contrário. No NPN, a corrente também entra na base e no PNP, a corrente sai da base. Se você tem dificuldade para entender isso, é só olhar a setinha que indica o emissor. Essa setinha indica para onde vai todo o fluxo de corrente desse componente. Então, se toda a corrente sai por aqui, quer dizer que ela entra no coletor e entra na base, para que ela toda saia no emissor. Se toda a corrente no PNP entra no emissor, quer dizer que ela sai na base e sai no coletor. Muito bem. No MOSFET canal N, o fluxo de corrente é análogo. Então, a corrente ela entra no dreno e sai na fonte, sai no source. Já no canal P é o contrário. A corrente entra no source e sai no dreno. Então percebam que no MOSFET a setinha não ajuda muito bem a gente a entender o sentido da corrente. Porque no MOSFET a setinha indica o sentido contrário da corrente, né? Então percebam que a setinha está para dentro, mas realmente a corrente está saindo pelo source. E no MOSFET canal P, mesma coisa. Parece que a corrente está saindo pelo source, mas na verdade está entrando. Então, nesse sentido, a setinha da simbologia do MOSFET tem que ser vista ao contrário para indicar o sentido da corrente que passa por ele. Mas e o gate? Como funciona o gate? Bom, o gate é a principal diferença do transistor bipolar para o MOSFET. No transistor bipolar, a corrente da base controla a corrente que passa do coletor para o emissor, como nós vimos no curso de transistor do GV Ensino. Isso é válido tanto no NPN quanto no PNP. No MOSFET, a corrente do dreno, que nós vamos chamar aqui de ID, é controlada não pela corrente do gate. Olha só, isso que eu estou fazendo está errado, tá? Não entra corrente no gate. Corta isso aqui, dá um Ctrl Z nisso aqui. Não entra corrente no gate. A corrente aqui que flui do dreno para o source, ela é controlada pela tensão que eu jogo no gate. Então, essa é a primeira característica do MOSFET. Ele é controlado por tensão, pela tensão do gatilho, pela tensão do gate, pela tensão da porta, que são os três nomes aqui desse terminal. O mesmo caso no MOSFET canal P. A tensão do gate é que vai controlar essa corrente que vai fluir do source para o dreno. Então, o MOSFET ele é um transistor controlado por tensão
diferente do transistor bipolar, que é um transistor controlado por corrente. Isso quer dizer, então, que você pode se perguntar, tá, mas se eu tenho tensão no gate, quer dizer que eu vou ter corrente no gate, certo? Errado. Porque, na verdade, o gate ele tem uma resistência, ele tem uma impedância tão elevada, tão alta, acima da casa dos giga-ohms, dos tera-ohms, que a corrente que entra no gate é totalmente desprezível. Não tem como medir, não tem como calcular, porque ela é muito baixa. A resistência, a impedância de entrada do gate é tão elevada, acima dos giga-ohms, na casa dos tera-ohms, ou às vezes até mais, dependendo do modelo, que não entra corrente praticamente no gate. Não se pode falar em corrente que entra no gate, porque ela é desprezível. O que a gente coloca no gate é tensão. Ok? Isso representa uma pequena vantagem em relação ao transistor bipolar. Porque no transistor bipolar, a gente precisava colocar aqui um resistor na base para limitar a corrente na base. No MOSFET, isso não é necessário, porque a própria estrutura de construção do MOSFET, o jeito como ele foi construído, faz com que a resistência do gate seja tão alta que não é necessário um resistor aqui em série com o gate para limitar a corrente dele. Tá? Claro que haverão casos em que vamos usar um resistor aqui, mas não em série para limitar a corrente, mas para fazer um divisor de tensão, para eu controlar qual é a tensão a qual eu estou ligando o gate. Então, essa é a primeira característica e principal característica, aliás, que diferencia o MOSFET, seja ele canal N, seja ele canal P, do transistor bipolar. Então, na próxima aula, a gente continua avançando no estudo do MOSFET.